Imagina só se fosse possível, tipo, resetar uma memória dolorosa apenas com o toque. Parece coisa de ficção científica, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de uma técnica terapêutica que propõe exatamente isso, explorando como é que o toque pode, teoricamente, ajudar a curar feridas emocionais. A grande pergunta que guia tudo é essa: como é que o toque, uma coisa tão humana, tão básica, poderia ter o poder de reescrever uma memória? Parece até mágica, não é verdade? Mas vamos ver o que a neurociência talvez tenha a nos dizer sobre essa possibilidade que é, no mínimo, fascinante. Bom, para começar, vamos entender o problema principal. O que seria uma memória travada? Pensa assim, é como um alarme de incêndio que não desliga. O fogo já foi apagado, o perigo já passou, mas o alarme continua soando, sem parar, deixando todo o sistema nervoso num estado de alerta constante. É basicamente isso que acontece dentro do cérebro. Olha só esse comparativo. Num cérebro em estado de trauma, a amígdala, que é o nosso detetor de ameaças, fica completamente hiperativa. É o alarme disparado no máximo. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, a parte lógica do cérebro, a que raciocina, ela fica praticamente offline, desligada. E isso não é achismo, tá? São pesquisas de especialistas como Bessel van der Kolk. A gente perde a capacidade de pensar com clareza. O desafio, então, é conseguir religar essa parte lógica e, ao mesmo tempo, acalmar o alarme para que os dois voltem a trabalhar em harmonia. E é exatamente aí que entra a sincronização bioenergética. A proposta dela é ser uma espécie de reset manual para esse sistema de alarme que ficou completamente travado. A ideia por trás da técnica é, na verdade, bem simples, mas ao mesmo tempo poderosa. O terapeuta acessa aquela memória emocional problemática e, no mesmo instante, introduz um estímulo físico seguro, como um toque bem específico. A premissa é que essa combinação dá ao cérebro uma nova chance de finalmente processar aquela informação que ficou congelada no tempo, religando as partes que ficaram offline durante o evento traumático. Mas como isso funcionaria, na prática, lá dentro do nosso cérebro? Vamos agora mergulhar na neurociência por trás da técnica e tentar desvendar o mecanismo proposto, passo a passo. Então, o que a técnica chama de bloqueios energéticos, a neurociência pode interpretar como um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo. Para ficar fácil de entender, pensa nos pedais de um carro. Num estado travado, é como se o acelerador, que é o sistema simpático, estivesse pressionado até o fundo o tempo todo, levando à exaustão. E o freio, o nosso sistema parasimpático, simplesmente não funciona, não deixa a gente descansar. A sincronização buscaria, então, reequilibrar esses pedais. E qual seria a principal via de comunicação para fazer esse reequilíbrio? O nervo vago. Ele é basicamente a superrodovia de informação que conecta o cérebro a quase todos os nossos órgãos. Ele é a peça-chave que essa técnica tenta influenciar. E aí, a teoria polivagal nos dá um mapa ainda mais detalhado. Ela mostra que a gente não tem só um sistema de luta ou fuga e outro de descanso. Na verdade, existe um terceiro circuito, o parasimpático ventral, que é ativado quando a gente se sente seguro, conectado. O grande objetivo da terapia seria reativar especificamente este circuito, o circuito da segurança. Tá, mas essa mudança pode ser permanente? A chave para essa pergunta está na neuroplasticidade. Nosso cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Ele pode se reorganizar, ele cria novas conexões e, literalmente, pode reescrever os seus próprios padrões. É essa capacidade incrível do cérebro que abre a porta para a tal da reconsolidação da memória. Juntando todas as peças, o processo de reescrita aconteceria em 4 passos, mais ou menos assim. Primeiro, a memória é acessada, mas de forma controlada. Segundo, um dado novo é inserido na equação, um estímulo de segurança, o toque. Terceiro, o cérebro é meio que forçado a integrar duas informações que não combinam, o perigo lá do passado e a segurança total aqui do presente. E, finalmente, a memória salva de novo, só que desta vez sem aquela carga emocional tóxica. A história em si não muda, mas a forma como o corpo reage a ela, sim, muda tudo. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar da conexão bioquímica. Como é que as emoções, que parecem ser uma coisa tão abstrata, afetam a nossa saúde física de verdade? A resposta está na química dos sentimentos.
As emoções não ficam só na nossa cabeça, não. Elas se transformam em moléculas de verdade, os neuropeptídeos, que viajam pelo corpo todo e literalmente conversam com as nossas células, inclusive com as células do sistema imunológico. E essa tabela aqui mostra bem como isso se traduz quimicamente. Emoções diferentes estão ligadas a áreas e a substâncias bem específicas no cérebro. O medo, por exemplo, ativa a amígdala e dispara o cortisol. A teoria por trás da técnica é que, ao reativar a sensação de segurança, seria possível normalizar esses níveis de cortisol. E o mesmo princípio valeria para outras emoções, como a tristeza, que está ligada à serotonina, ou a culpa, ligada à dopamina. E isso nos leva a uma questão super importante, a dor crônica. Como é que um trauma emocional pode causar dor física de verdade? A explicação neurocientífica é que a amígdala, que ficou presa naquele modo de alerta, continua mandando sinais de perigo para o corpo. O cérebro acaba interpretando esse alarme constante como dor, mesmo que não exista nenhuma lesão física real ali no local. Ok, mas essa técnica não surgiu do nada, isolada do mundo. Vamos colocar ela em contexto, comparando os mecanismos dela com os de outras terapias que já são mais estabelecidas, para a gente entender onde ela se encaixa nesse cenário todo. Se a gente comparar com outras terapias, a gente vê um padrão bem interessante. O EMDR, por exemplo, usa o movimento dos olhos para ajudar a ressignificar uma memória. A experiência somática foca na consciência corporal para liberar o trauma. A TCC trabalha no reprocessamento de pensamentos. O que todas elas têm em comum? Elas acessam um padrão antigo e introduzem uma informação nova para mudar o circuito neural, que é exatamente o mesmo princípio fundamental proposto pela sincronização bioenergética. Isso, claro, nos leva a uma pergunta que é inevitável e muito justa. Se os princípios parecem alinhados com a neurociência, por que a gente não vê um monte de estudo sobre essa técnica específica em grandes revistas científicas? É quase impossível fazer um estudo duplo cego com uma terapia manual. Pensa bem, como é que se cria um toque placebo? É muito complicado. Além disso, por não ser um remédio que pode ser patenteado, o interesse em financiar pesquisas caríssimas é bem baixo. E, por fim, a técnica exige praticantes muito, muito bem treinados, o que torna uma pesquisa em larga escala algo bem complexo. Então, para a gente ir resumindo, a sincronização bioenergética pode ser vista como uma abordagem prática para uma ideia que a neurociência moderna está confirmando cada vez mais, a de que existe uma conexão profunda e inseparável entre corpo, cérebro e emoções. Os mecanismos que ela propõe, mesmo sem ter ensaios clínicos robustos, fazem bastante sentido à luz dessas descobertas. Em essência, então, o mecanismo proposto se apoia em 4 pilares. Primeiro, acessar a memória lá na amígdala. Segundo, usar o toque para introduzir um sinal de segurança. Terceiro, aproveitar a neuroplasticidade do cérebro para reconsolidar essa memória de um jeito seguro. E quarto, como resultado de tudo isso, restaurar o equilíbrio do sistema nervoso. E isso tudo nos deixa com uma última e talvez a mais importante pergunta para reflexão. Se o nosso cérebro tem essa capacidade simplesmente incrível de se reorganizar com base na experiência, qual é, então, o verdadeiro limite da nossa capacidade de cura? Fica aí a reflexão. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para a sua empresa.